agradecidos ao Senhor da vida que nos concedeu mais um dia com uma grande oportunidade de renovação e de crescimento na terra, que é a escola espiritual de todos nós, por desfrutarmos de saúde, de equilíbrio e de paz, e retornar ao seio desse templo de amor, a casa espírita que nos acolhe e nos alimenta com as suas instruções, com os seus argumentos sempre sólido e lógico, dando-nos diretrizes, norteando a nossa caminhada evolutiva. E por estarmos influenciados pelos benfeitores, as falanges benditas, que vêm ter conosco, nos trazendo fluidos geradores de serenidade, facilitando a conexão com o mais alto, elevando os pensamentos por meio da criação de vontade nobre, é possível encontrarmos espiritualmente aqueles que já estão em condições favoráveis. São os anjos do Senhor, a corte celestial, que sendo os executores da vontade divina, como se fossem braços e mãos do próprio Deus, estão por toda parte preenchendo todos os vazios, e por meio das correntes mentais elevadas, nos influenciam positivamente, ajudando-nos a viver o eterno presente, a vencer o remorso, as dores, o medo do passado e a ansiedade do futuro que virá a ser, a depender do que nós fizermos conosco mesmo no agora. Nós queremos encontrar Jesus, porque Ele é o sol de maior grandeza, ao qual essas milhares de almas terráqueas orbitam, para que, como um pastor, nos leve com segurança de retorno à casa do Pai, a comunhão com a pureza, com a dignidade, com a felicidade que não tem fim, que não esvanece, porque é a realidade. Então nós te pedimos, Senhor, debruce sobre a casa espírita onde nós estamos a sua proteção, o seu amparo, e que as suas santas irradiações venham suprir aquilo que nos falta, reparar os tecidos, substituir células doentes por células sadias, aumentar a imunidade do corpo no combate contra os micro-organismos, mas também a resistência moral, para que não venhamos sucumbir no medo, na lamentação, na queixura, para que não venhamos fortalecer a massa daqueles que se desesperam, porque nós temos a Ti, o Seu Evangelho, e hoje mais uma vez, através dos ensinamentos, dos guias que aqui estão, dos anjos da guarda, nós queremos nos aproximar de Ti. Venha ter conosco e dirigir os espíritos superiores, para que eles nos tragam inspiração, e ao sairmos daqui todos, encarnados, desencarnados, alcancemos os objetivos, o êxito, e tenhamos mais fé, mais disposição, o ânimo renovado, para enfrentar as provas que nos trouxeram nessa programação reencarnatória. Agradecemos a todos aqueles que aqui estão, aos dirigentes espirituais dessa casa, aos guias da nossa encarnação, aos guias da nossa mediunidade. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare em mais esta ocasião, que assim seja.
Boa noite a todos. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos estudar o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Foi retirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 5 e versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Também em São Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, e ainda mais um que está em Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos executa, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando se houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então esse é o capítulo da Sede Misericordiosos. É uma continuação ainda do Sermão do Monte. Nós estamos estudando uma série de capítulos que são versículos, passagens do Sermão do Monte ou as bem-aventuranças. O que significa bem-aventurança? Felizes, são felizes. Mas a gente tem dito aqui no decorrer do estudo que essa felicidade apresentada por Jesus, ela é uma felicidade diferente da entendida muitas vezes aqui na terra. Foi por isso que em uma ocasião ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele não quis desprezar a terra, ele não quis dizer que a terra não é um lugar bom. Todos os lugares são bons, porque todos os lugares emanam da criação de Deus. Às vezes a gente costuma falar no estudo isso, e tem pessoas que não entendem e ficam até chocadas, mas a gente fala assim: o Espiritismo, ele não concebe a ideia de inferno, não pelo menos aquela ideia de um espaço geográfico, de um lugar onde o espírito condenado por um erro vai expiar eternamente. O Espiritismo, ele professa uma lei divina, que é a lei da causa e efeito, dizendo que nós podemos encontrar os céus, mesmo aqui na terra, estando encarnado, a depender de como nós vivemos, qual seja o nosso estilo de vida, Se a gente não provoca as pessoas, como disse já o benfeitor no comentário de alguns capítulos, se a gente não provoca os ciúmes da pessoa, a inveja, se a gente tem aceitação daquilo que nós temos, se nós nos contentamos com aquilo que é extremamente necessário para viver, sem que isso queira nos desmotivar a prosperar na terra, porque a orientação, os ensinamentos espíritas, eles são bem lúcidos, eles são bem claros. Ele diz assim: se você trabalha, se você conquista honestamente, até mesmo os bens materiais, eles são dignos, eles são válidos, mas nos ensina a não agarrarmos emocionalmente, sentimentalmente, demasiado as coisas que são transitórias, as coisas que são passageiras. Então, para nós espírita, céu, inferno, muito mais do que um lugar. Mas eu estava lendo lá o livro, a coleção do André Luiz, que é Vivendo no Mundo dos Espíritos, Ele começa lá no Nosso Lar, ele vai até E a Vida Continua, são 13 livros. O André Luiz tem outros livros com Chico, mas essa coleção, Vivendo no Mundo dos Espíritos, elas são 13 livros, que tem uma região de purgatório chamado umbral, A gente vai conhecer. Primeira vez que eu ouvi a palavra umbral na minha vida, eu estava num estudo, na terça-feira tinha um chá, e a ação é que organizava,
E ela abriu o livro e falou: hoje nós vamos falar sobre o umbral. Aí eu falei: meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi. E céu e inferno nós estamos acostumados, principalmente inferno, né? Nós já estamos habituados. Mas que seria esse tal de umbral? Nome estranho. Aí ela vai com aquela calma dela, ela vai explicando: olha, umbral nada mais é do que uma passagem. Eu não tinha 17 anos nessa época. Olha como que a gente guarda, né? Porque quando você entra num templo, quando você passa o pórtico dele, é um umbral. Você vai sair de uma região, você vai entrar na outra. É uma passagem. Então, para que a gente possa ascender às dimensões superiores, então todos nós passamos pelo umbral. Falta ver se nós vamos ficar retidos lá. Mas também ficar retido lá é para limpar, né? Limpar. É melhor a gente limpar a alma, purificar, drenar ela e chegar bem, do que depois ter que voltar. Então é essa felicidade que Jesus está falando, é uma felicidade verdadeira, porque aqui na terra nós temos lances de alegria, uma oscilação. Uma hora nós estamos bem, parecemos que somos imortais, não é verdade? A gente precisa de uma força, uma garra, parece que nada vai nos acometer. Ou às vezes no mesmo dia, ou na outra semana, pode ser, ou no outro mês, a gente está lá embaixo. Sente uma agonia, uma angústia, não sabe explicar de onde vem isso, uma pressão, porque ainda nós não temos suporte mental e espiritual para ser portador da felicidade que Jesus falou. Então o que a gente vai entender? Que o Sermão do Monte, ele é uma promessa para o futuro. Ele está dizendo assim que o Espírito, e em especial vamos falar da terra, que nós estamos aqui, que encarna-se na terra, ele está trabalhando para alcançar essa felicidade. Mais uma vez, se eu lembrar, na segunda-feira eu vou trazer os princípios espíritas. Tem uma lista dos princípios espíritas. Mais uma vez, sem a revelação espírita, não é porque nós estamos aqui no espiritismo, não. Sem a revelação espírita, com os princípios espíritas, como conhecimento do fluido, do corpo perispiritual, da continuidade do espírito depois da morte, da reencarnação, dos vários mundos habitados. Depois eu vou pegar os outros que estão faltando. Isso são chaves para entender as parábolas de Jesus. Todo mundo que lê aqui essa passagem vai tirar algum proveito dela, vai extrair algo para a sua vida. Mas o Espiritismo, com esses princípios, ele traz uma chave de mais ampla compreensão. Não dá para, por exemplo, para falar disso daqui, daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto sem falar de reencarnação. E há uma grande parte dos espiritualistas, né, dos cristãos, que não consegue aceitar a reencarnação. Mas nós que conseguimos entendê-la ou aceitar, a gente consegue mergulhar mais profundamente nos ensinamentos de Jesus. Jesus vem falar através do sede misericordioso, ele vem falar da caridade. Não é à toa que o Espiritismo coloca a caridade como bandeira do Espiritismo. Caridade é a bandeira do Espiritismo. Mas como é que Jesus compreendia a caridade? A gente dá uma roupa para alguém, é uma caridade? É uma caridade. Dá um alimento para alguém? Às vezes a pessoa tem fome, você aplaca aquela fome, porque a fome dói no estômago da pessoa, mas às vezes ela só tem a vontade de comer aquela comida que você está preparando, porque ela vai carregar de carinho, de atenção. Você está fazendo para ela sabe que está fazendo para ela. Quer dizer, alguém tem um olhar voltado para a pessoa, porque as pessoas querem atenção, todos querem atenção. Essa história da gente falar que não liga para que os outros pensam é mentira. Se fosse assim, nós não escovaríamos os dentes, nós não pentearíamos o cabelo. Quantas vezes que a gente olha para o espelho antes de sair de casa? Às vezes até para arrumar a gola de uma camisa. O ser humano é um ser social. O que é isso? O que significa isso? Que ele foi feito por Deus para viver em sociedade. Então a gente quer atenção. Visitar um doente, visitar alguém na cadeia, é caridade? É. Mas essa caridade é a caridade material. Ela é menos importante? Não é. Nós estamos destacando isso porque aqui na hora da gente
fazer a interpretação desse capítulo 10, nós vamos ver a caridade como ela entendia Jesus. Mas o próprio Jesus diz, numa passagem, ele diz assim: toda vez que vestir um nu, que der de beber para quem tem sede, que der de comer para quem tem fome, que visitar alguém no hospital ou no presídio, é a mim que estará fazendo. Aí a gente para pensar e fala: meu Deus, mas Jesus precisa disso? De eu dar comida para ele, de eu dar roupa, de eu atender às necessidades materiais? Quando a gente pensa no trabalho que Jesus veio fazer na terra, né? Não é para a pessoa, para a figura de Jesus que nós fazemos, mas para o trabalho dele, para o projeto que ele tem. Quando nós fazemos alguma coisa que a pessoa ela pode se beneficiar, o primeiro somos nós, porque nós temos um sentimento de utilidade. Você vê bem aqui na casa espírita, nós estamos impedidos de ter atividade em todos os dias, mas os que estão mais sentindo falta são os que trabalham. Vocês percebem isso? Mais do que os atendidos, porque vamos supor, na segunda-feira está aberto, os atendidos não vêm, mas os trabalhadores, eles estão sentindo falta. Você sabe por quê? Porque o nosso espírito é criado por Deus, e ele tem uma divindade. Então, quando nós fazemos um trabalho para alguém, o Chico sempre falava isso, nós estamos fazendo para nós mesmos, que a gente sente uma alegria, uma plenitude, a gente se completa, a vida da gente faz sentido, a gente organiza melhor a mente, a rotina. E o Chico falava: quando alguém te permitir fazer o bem para ela, uma caridade, você faça inverter a situação para parecer que foi ela que te fez, porque de verdade é. As pessoas chegavam lá para ser atendido para o Chico e beijavam a mão dele, e ele pegava e beijava a mão da pessoa, muitas vezes ajoelhava, falava: não faça isso, pelo amor de Deus, beijar minha mão não, você está me dando uma grande oportunidade de trabalhar. Daqui a pouquinho nós vamos avançar aqui no estudo, nós vamos ver que esse trabalho no bem, essa caridade, ela vai nos ajudar a encontrar o sentido da vida, a preencher o nosso cálice, o cálice que nós fomos esvaziando ao longo dessa existência ou das outras, quando nós fomos tirando algumas coisas que já não tem mais valor para a gente. E quando nós esvaziamos esse cálice de alguns prazeres que a terra dá, e que ela já muitas vezes não vão nos dando mais, então nós temos que preencher esse cálice com outra coisa, que é fazer o bem. Quem faz o bem ativa uma força espiritual de dentro para fora, que se cura, se renova, reabastece as energias. Então a gente chega no início do estudo dizendo o seguinte, uma pergunta que foi feita pelos Espíritos, no livro dos Espíritos: qual é o sentido? Mas por que está falando de caridade? Se aqui é bem-aventurados misericordiosos, para a gente entender o que é ser misericordioso, nós vamos entender o que é caridade, ensinada por Cristo. Os Espíritos respondem a Kardec. Quem faz essa pergunta é Allan Kardec. Como é a caridade? Se você perguntar para cada um aqui, né, fizer uma enquete: a caridade é dar o pão, caridade é dar água fluídica, caridade é dar o passe, caridade é visitar o doente. Aí os Espíritos respondem a Allan Kardec: a caridade entendida por Jesus em todas as circunstâncias e amplitude é a benevolência para com o próximo, é a indulgência dos erros alheios e o perdão das ofensas. Tudo é caridade, veja bem. Mas muitas vezes a gente trabalha na religião, não precisa ser só no centro espírita não, na religião ou num projeto social, a vida inteira nós cuidamos dos outros, mas quando nós desencarnamos, nós vamos para regiões sombrias. Por quê? Ao fazer a caridade, ao praticar a caridade, aquilo tem que repercutir dentro da nossa alma. Às vezes a gente faz um monte de bem para os outros, ocupa todo o espaço da gente, do dia, da semana, mas somos extremamente magoados, irritadíssimos. Ninguém pode falar nada que nos contraria, porque nós temos uma irritação tremenda.
não somos capazes de perdoar, não perdemos a oportunidade de criticar o próximo, de ficar levantando os defeitos do próximo. Tudo isso gera em nós um peso no corpo espiritual, e desencarnando, ao invés da gente ascender às dimensões mais altas, esse sentimento pesado nos retém às regiões mais baixas. Então vamos por item: benevolência para todos. Tem gente que fala assim, mas eu faço bem, sim. Então é ser bondoso, é ser misericordioso. O que é ser misericordioso? É ser bondoso, é ser solidário, mas para com todos. Olha o que fala Jesus: fazer só, não é para deixar os parentes, fazer só para os parentes ou para as pessoas que a gente ama, até as pessoas de má vida fazem. Para atualizar a palavra, ele poderia dizer até os bandidos fazem. Os bandidos protegem os deles, assim como um animal protege a sua ninhada, né? Então é para todos, fazer o bem para todos mesmo, para todos, para o que é da nossa religião, para o que não é da nossa religião. Veja bem, tem gente que diz assim: se a pessoa não estiver na minha igreja, ela não vai estar salva. E o Espiritismo fala: fora da caridade não há salvação, porque o próprio Cristo disse: cuidado com aqueles que dizem que eu estou aqui, eu estou ali. Ele está falando para os religiosos, que alguns religiosos falam: a minha é a verdadeira igreja, os meus irmãos da igreja eles vão ser salvos, os outros não serão. E o Espiritismo fala: bobagem, gente. Nós precisamos do coletivo, acabamos de falar agora há pouco. Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. E por isso que nós nos juntamos, nos congregamos nas igrejas. Isso que significa igreja, congregação de pessoas, reuniões, para fortalecer a corrente, porque sozinho às vezes a gente não cria o hábito da prece, não entra naquele estado de êxtase espiritual. Mas não achar que a igreja, a religião, o centro vai nos salvar. O que salva é a caridade, e ser bom para aquele que é da nossa religião e para aquele que não é. Para aquele que é da nossa nação e para aquele que não é da nossa nação, que ainda, por incrível que pareça, existe muito preconceito de nacionalidade. Tem pessoas que só ajudam no país dele, né? A gente sabe que existe um certo desequilíbrio econômico, mas o espírita e o cristão é incoerente, por exemplo, quando alguém que está passando uma situação muito difícil no país dele, a gente achar que eles não devem vir para cá. Ah, mas não vai gerar um problema no nosso país. Por isso que o Evangelho fala: não se pode servir a dois senhores. Ou você serve um, quer dizer, as coisas espirituais, ou você serve o outro, as coisas materiais. Porque senão você agrada a um e desagrada o outro. A mesma coisa o preconceito dentro do país, né? Ah, aquela pessoa está vindo do outro estado aqui para tirar o nosso emprego. São tudo alma, tudo espírito. Todos são nossos irmãos. Então a verdadeira caridade é fazer o bem, a benevolência para todos. E o que seria essa indulgência? A palavra indulgência todo mundo, quando lê a palavra indulgência no Evangelho, entende certinho o que seja indulgência? É uma coisa difícil isso. Nós precisamos treinar a nossa mente. A indulgência é você não ver o defeito das pessoas, de ninguém. Exige muito treinamento. Mas quando a gente quer, nós somos capazes de vencer todas as tentações. Nós temos vício de olhar para a pessoa e ver os defeitos dela, principalmente se ela estiver em conflito conosco. A gente, na hora, a gente já vai pegar uma coisa ruim que a pessoa tem e jogar para cima. É vingança isso. Você vê como que é? Os nossos costumes, dizem os espíritos, está mais abrandado, porque antes nós éramos bárbaros. Sabe como que era bárbaro?
nós marcávamos duelo. Ah, você falou isso para mim? Então, ó, vai ser o seguinte: vamos nos encontrar em tal lugar, tal hora. Você escolhe uma arma, eu escolho outra e nós vamos duelar. E era assim. Perdia-se a vida, desencarnava. Então, com o tempo, esses costumes bárbaros eles foram sendo aplacados. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu me arrependa de falar, mas você já percebeu? Não são todos não, hein? Porque o esporte é uma coisa maravilhoso. Ele traz saúde, né? Para os pulmões, para o coração, mas você percebeu que tem uma turma, agora ainda parou, mas antes era com frequência na televisão, uma turma que vai para os estádios para arrebentar os outros, com bandeira, nos metrôs. Nada mais são do que aquele povo que se degladiava. Eles iam lá na arena e tinha dois que iam se degladiar ali, lutar até a morte, até um matar o outro. E a galera, quer dizer, a turma que estava na arquibancada, delirava, entrava no estado de consciência alterada, e urrava, e torcia, e aplaudia. Nós fomos abrandando os costumes. Que bom que hoje a gente grita o gol, né? Gol! É o mesmo espírito que estava feliz quando o outro conseguia passar uma lança e separar a cabeça do corpo. Fomos abrandando o costume. E quando nós falamos assim, fulano de tal é isso, aquilo, porque nós estamos com raiva dela, é vingança. Nós não estamos pegando no pescoço da pessoa, mas é o espírito ainda que traz dentro dele a vingança, né? Porque ele não podendo matar com as mãos, ele mata com o pensamento. E pior, alguns matam com a calúnia, esparramando o descrédito da pessoa. Às vezes a criatura ela é tão mal falada que ela não consegue mais arrumar emprego, não consegue alugar uma casa, de tanto descrédito que lançou sobre a pessoa. Existem várias maneiras de matar uma pessoa. Você pode matar um sonho. Quantas vezes que nós matamos o sonho das pessoas? E nós somos responsáveis por isso. Com uma palavra nós matamos o sonho. Quando nós falamos que a pessoa é boba porque ela pensa nisso, ela quer isso, ela tem esse objetivo. Quando a gente fala que ela nunca vai conseguir, e às vezes se é uma outra pessoa que fala, ela não liga, mas às vezes ela tem uma consideração pela gente, e às vezes o jeito que a gente lança a palavra com o magnetismo, ela aceita, colhe e se encolhe. Então a indulgência, ela requer de todos nós o treino, porque a benevolência a gente já começou a fazer, né? Nem que for artificialmente, né? Vamos fazer todo mundo juntar uma cesta básica, um dá um arroz, o outro dá um feijão, né? É bom, começa por aí, a gente tem que treinar. Mesmo que no início seja artificial, depois ela vai pegando gosto, porque uma criança dá uma risada pra gente, a gente marca aquilo, você nunca mais esquece. Você lembra da última história que nós contamos segunda-feira? Do espírito que chegou no Divaldo, que ele tinha se suicidado. O Divaldo fazia sempre uma prece para ele, até que um dia aquela prece foi chegando próximo dele. Vocês lembram dessa passagem? Então, a gente vai pegando gosto de ser útil, de fazer o bem pelos outros. Uma coisa boba que eu sempre costumo falar como exemplo, porque é uma coisa tão simples, que mostra que na nossa natureza nós somos bons de verdade, e nós queremos ser útil. Basta estar 2 ou 3 numa calçada, eu sempre falo isso, e vem um carro de fora, ou um caminhão, ou um carro mesmo, a pessoa chega e fala assim: onde que é tal lugar? As 3 pessoas, elas estufam o peito, assim, espontaneamente, todo mundo quer falar, nem conhece a pessoa, nem sabe de onde a pessoa vai depois. Isso é prova que, por natureza, nós somos bons, e nós queremos já. E tem uns que são tristes também, viu? São terríveis. E um dia eu fui para Água Branca, era um curso que tinha lá em São Paulo, primeira vez que eu tinha ido em São Paulo, e eu estava em cima da Água Branca, e eu perguntei para 2 moços também, eu ia perguntar para adolescente, né? Onde é a Água Branca? Ele falou assim: é para lá. Era só eu ter virado assim, eu entrava no recinto da palestra. Fez eu atravessar para outra banda e depois voltar. Eles devem ter dado muita risada, né? Mas é brincadeira de criança isso daí.
Agora, indulgência é quando você olha para a pessoa e não vê defeitos, só vê qualidades. Ah, mas é difícil, né, achar qualidade em algumas pessoas. Não é difícil, não. É questão de treino. Então, pelo menos, quando vem aquele pensamento, você está vendo o defeito da pessoa, você não esparra mais esse defeito. Porque a gente esparra no defeito do outro, porque nós queremos ser melhor do que a pessoa, nós queremos diminuir ela. Na verdade é isso. Nós queremos diminuir a pessoa para ver se a gente ergue. Os espíritos atrasados fazem isso com a gente. Eles querem subir um degrau, 2, mas tão difícil, porque está tão acostumado onde eles estão, eles falam assim: eu vou puxar vocês para baixo, que é mais fácil vocês virem aqui onde nós estamos do que eu subir aí. Nessa transição da terra mesmo, tem um grupo de espíritos que estão fazendo resistência para que ela não passe para a nova fase. Por quê? Porque nesta fase que está, eles dominam. Eles são alguma coisa, eles são senhores de alguns lugares, de algumas regiões, como essa que nós falamos, né? Das regiões sombrias, trevosas, purgatoriais. São senhores de exército de espírito que perturbam os encarnados e muitas vezes até os desencarnados. E se a terra mudar e a palavra de ordem for o amor, eles não desenvolveram o amor. O que eles vão fazer? Qual vai ser a posição deles? Então, por orgulho, fazem pressão, fazem força. Dizem que foi Jesus que disse isso. Outros dizem que foi um filósofo. Mas ela serve para ilustrar essa questão de ver as qualidades. Dizem que o mestre, pode ter sido Jesus ou pode ter sido outro mestre, com os discípulos passavam e quando lá na frente viram o cadáver de um animal morto, de um cachorro morto, e todos começaram a se queixar, porque a nossa tendência é ver o defeito, a coisa ruim, e disseram assim: nossa, que mal